Boa tarde, queridos alunos do oitavo ano B da Escola Estadual Hermano Marchetti. Cá estamos aqui para iniciarmos os estudos. Hoje vamos falar sobre grandezas diretas e inversamente proporcionais, tá? É um conteúdo que é bastante utilizado em concursos, vestibulares, etc. Tá? Eu vou tentar aqui demonstrar alguns exemplos práticos para vocês entenderem o que é uma grandeza direta ou inversamente proporcional. E além disso, no final, eu vou comentar um exemplo também onde não há grandeza, não há grandeza direta nem inversamente proporcional. Existem também. E vocês já sabem quais são, tá? Bom, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra vai aumentando também. O exemplo mais prático, na verdade, é quando vamos ao. Podemos citar esse, tem outros, vários, claro. Quando eu vou abastecer meu carro, vamos supor que o litro de gasolina esteja custando R$ 4, certo? Então eu sei que se eu colocar 1 litro eu vou pagar 4, se eu colocar 2 litros eu vou pagar 8, então dobrou o valor, a quantidade de litro, dobrou o valor a ser pago, certo? Se eu triplicar a quantidade de litros, se eu pegar 3 litros, eu vou fazer 4 vezes 3. O meu reservatório ele cabe 47 litros. Eu vou pedir para colocar 40 litros, né? Então, aumentou a quantidade de litros, aumentou o valor que eu vou pagar. Isso aí é um exemplo de grandeza diretamente proporcional, certo? Vou no mercado, uma dúzia de ovos está R$ 9. Eu vou pegar 2 dúzias de ovos, quanto que eu vou pagar? R$ 18. Dobrou a quantidade de dúzias, dobrou o valor a ser pago. Fechou? É isso aí, tranquilo. Aí foram alguns exemplos de grandezas diretamente proporcionais. À medida que um aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção. O exemplo mais fácil para comentar sobre grandezas inversamente proporcional, certo? É a seguinte, ó, a velocidade média, ok? A grandeza inversamente proporcional acontece quando, por exemplo, uma dobra, a outra cai pela metade, uma triplica, a outra cai para 1/3, a primeira quadruplica, a outra cai 1/4, certo? Então vamos ver se a gente explica isso num exemplo prático. Como eu já falei, é o da velocidade média. Supondo então que eu esteja quando eu uso esse termo, o carro está a 50 quilômetros por hora. Literalmente significa o quê? Que um percurso de 50 quilômetros, ele vai levar 1 hora para fazer esse percurso, certo? Então, se um outro motorista dobra essa velocidade, ou seja, passa de 50 para 100, esse mesmo percurso, 50, certo? Ele vai fazer na metade do tempo que o primeiro levou. Ao invés de 1 hora, como ele dobrou de 50 para 100, ele vai fazer em 30 minutos, que é a metade, né? A metade de 100, já que ele está a 100 km por hora. Ok? Perdão, 30 é a metade de 60, de 1 hora, já que o outro está com a velocidade de 50 km, né? Ele está dobrando a velocidade, o tempo que ele vai gastar para fazer os mesmos 50 km vai cair pela metade, ao invés de 1 hora, 30 minutos. Deu para entender essa? Deu mesmo? Vamos dar um exemplo de fábrica. Supondo que uma máquina para colocar detergente, né? Detergente. Ela leva, durante 1 hora, ela consegue encher 20 mil detergentes, frasquinho, certo? Se a produção tiver uma máquina que trabalhe nas mesmas condições dessa aí, esses 20 mil aí, que eu comentei, vai ser produzido em meia hora, certo? Por quê? Porque considerando que que a segunda máquina tem a mesma capacidade da primeira, eu dobrei o número de máquinas, então essa produção vai ser feita em menos tempo, em 30 minutos também,
Tá bom? Deu para entender essa? E o terceiro exemplo é o que não há uma grandeza nem direta nem inversa. Não é direta nem inversamente proporcional. Porque não depende de fatores que possibilitem ter essa ideia. O caso mais simples de falar isso é uma partida de futebol, por exemplo, certo? Um time ele pode terminar o primeiro tempo, né, os 45 minutos, perdendo de 3-0. Não quer dizer que quando chegar aos 90 minutos, né, que encerra-se a partida, ele vai estar perdendo por 6. Não, ele pode estar o placar, manter os 3-0, 3-1, 3-2. Não depende do fator tempo para esse valor mudar, certo? Então, é um caso aí que você não tem grandeza nem direta, nem inversamente proporcional. Eu acho que é só isso que eu posso, nesse momento, falar sobre grandezas diretas e inversamente proporcionais. Acredito que o conceito básico você consiga pegar aí com essas explicações. De qualquer forma, eu vou disponibilizar outros vídeos já editados por outros professores que falam a respeito do conteúdo. Tudo bem? Eu vou postando algumas atividades, mas por enquanto, quanto a isso, só matéria para estudar, tá? Quando for passando alguns dias, aí a gente pensa em fazer alguma atividade para nota aí, de acordo com a orientação da coordenação. Tudo bem, meus queridos? Foi um prazer. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até a próxima aula.